Jeremias capítulo 18, verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Verso 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos, soberano e eterno Pai. Eis-nos aqui na tua presença, Senhor. Mais uma vez, eterno, me coloco na sua disponibilidade. Mais uma vez, eterno, sou dependente de ti. Mais uma vez, sou dependente do teu Espírito. Senhor, eterno, não se cale diante de nós, mas fale ao teu povo. O teu povo precisa ouvir a tua voz. Senhor, fale de forma especial e extraordinária. Deus, que essa palavra encontre morada, Senhor, e que chegue às mentes para ser entendida, mas desça ao coração para ser guardada. Pois a tua palavra nos garante que, guardando a palavra em nosso coração, nós não pecaremos contra ti. Portanto, Senhor, que essa palavra encontre guarida, encontre agasalho, encontre morada em nossos corações. Fale, Senhor, e não deixe que nada tome, roube a nossa atenção. Pois esse momento é o momento que o Senhor fala conosco. Nós te pedimos, eterno, a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. E todos aqueles que concordam comigo, digam: glória a Deus. Pode tomar o seu assento, coloque a sua Bíblia aí no colo, ao lado, e dê o melhor aplauso que você possa dar ao nosso Deus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida da família do Adrianinho que está aqui. A sua mãe, sua irmã, o seu cunhado, seu sobrinho, todos estão aqui. Deus abençoe demais a vida de vocês, tá bom? Eles estavam até pouco tempo congregando ali na nossa linda congregação no Jardim Robu, mas aprove Deus trazê-los para cá e está sendo uma benção tê-los aqui conosco. Deus abençoe demais a vida de vocês. Os irmãos querem recebê-los, esses queridos irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. O Espírito Santo me fez caminhar dentre esses 6 versículos que acabamos de ler. E eu quero compartilhar essa mensagem de Deus revelada ao meu coração, ao seu coração. Quando nós lemos esses versos, nós logo percebemos que nós estamos diante de uma parábola. A parábola do oleiro. A parábola, elas não são unicamente do Novo Testamento. O Antigo Testamento também tem as suas parábolas. E é que algumas vezes as parábolas estão atreladas às visões. E nós acabamos por entender que visões e parábolas são coisas distintas. Mas não são. As parábolas, elas existem para anunciar, através de tipos, símbolos e verdades morais para a vida de alguém. E essa mensagem profética anunciada por Jeremias, ela vai acontecer lá pelo ano de 603 a.C. E a mensagem central, principal deste tema é: as reações que você tem em minhas mãos determinará o que eu farei depois. Eu vou repetir isso. As reações que você tem em minhas mãos determinará o que eu farei depois. Vou te dar um exemplo para que você entenda melhor isso.
já na introdução dessa mensagem. Deus é infinito em misericórdia e benevolência. E Ele diz: eu posso revogar decisões se vocês se arrependerem. Quem lembra do rei que em determinado momento recebeu o profeta e o profeta disse a ele: você não levanta dessa cama e dessa cama você morre. A Bíblia vai dizer que ele vira para o lado, do lado da cama, para a parede, e ele chora de arrependimento. Antes que o profeta saísse do quintal da casa, Deus manda um recado ao profeta: volte lá e diz para ele que ele viverá por mais um tempo. As decisões que você tem nas mãos de Deus determinará a reação do que será feito depois. É interessante que o testemunho que acabamos de ouvir, ele denota algo muito especial entre aquilo que nós entregamos na mão de Deus, a reação que nós temos na mão de Deus, e aquilo que queremos. Se vocês notarem no testemunho da irmã Quila, ela projetava algo, ela idealizava algo, ela sonhava algo, ela esperava algo, ela necessitava de algo em um determinado lugar, em um determinado tempo, mas não era o que Deus tinha para ela. E aí Deus tira ela desse contexto e diz: ei, tudo que você está pensando não é assim. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo, ou seja, a forma com que você reage, estando em minhas mãos, vai determinar o que eu vou fazer depois com você. Deus tira ela desse contexto, leva para outro contexto, e tudo se realiza com perfeição. Até aquilo que era para dar errado, uma infecção que poderia matá-la, Deus coloca a mão e diz: ei, eu comecei a boa obra, eu sou fiel e justo para cumprir. O texto ele trata do vaso e do oleiro. E é interessante que essa tipologia, ela é apoiada no texto sagrado por diversos versículos. Ela não é simplesmente uma citação isolada. É por isso que essa coisa de vaso é tão forte para a gente. A gente costuma chamar o irmão de varão, de varoa, homem de Deus, mulher de Deus. Às vezes a gente chama o irmão por um apelido ou uma nomenclatura carinhosa, mas você já percebeu o quanto as pessoas costumam, brincando ou não, dizer: fulano é um vaso, ciclano é um vaso, olha que vaso. Não existe um símbolo tão forte a respeito de nós na Bíblia quanto esse. Diga para alguém que está perto de você, diga para ele: você é um vaso. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que nós somos vara, e nós não saímos aí chamando ou dizendo que as pessoas são vara. A Bíblia vai dizer que nós somos corpos, e nós não saímos aí chamando as pessoas como corpo. Mas vaso pegou, vaso deu certo, vaso está sempre na boca da gente. Eu sempre digo: eu sou um vaso, fulano é um vaso. E se esse vaso é usado por Deus, ou se deixa usar por Deus, porque às vezes tem isso, Adriano, aquele que é usado por Deus, e aquele que se deixa usar por Deus. Eu dizia, quase agora há pouco, numa reunião com a mídia da igreja, eu dizia para eles: ei, entendam uma coisa, aqueles que se colocam disponível a Deus, supera o seu esforço, supera o talentoso. Que é isso, pastor? Eu disse para ele: o esforçado passa por cima do talentoso. Você pode ter o talento que for, você pode ter a habilidade que for, você pode ter nascido com essa habilidade, mas, ei, se você não se deixar ser usado por Deus, essa habilidade não vai valer de nada. Eu lembro do testemunho do presbítero Ricardo, quando ele disse que começou a reger os varões sem saber nada de música. Ele falando que ele começava a reger, e de repente as pessoas começavam a dar risada dele. E de repente ele continuou fazendo, porque ele deu lugar. E aquilo que parecia engraçado agora era admirado por todos. E Deus começou a usá-lo pela disponibilidade. Chegou ao ponto dele fazer congresso, festa de varões, que era replicado, admirado, que era o assunto do bairro, da região inteira.
Aleluia. Por quê? Porque se deixou ser usado pelo Senhor. Eu tenho algo de Deus para você. Se entrega às mãos do Senhor, porque quando você se entregar ao Senhor, fique tranquilo, Deus vai te usar como vaso. A Bíblia, ela apoia esse simbolismo. Isaías 64 verso 8 vai dizer: mas agora o Senhor, tu é o nosso Pai, e nós barro, e tu, ó, o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Romanos 9:21 vai dizer: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer o vaso para honra e outro para desonra? Ei, levanta a tua mão e diga bem alto assim: eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Essa é uma realidade espiritual. Você é um vaso na mão do oleiro. Se entregue e deixe Deus usar você como vaso nas mãos dele. Contudo, o texto começa dizendo, no capítulo 18 verso 1: veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. E aqui é interessante porque revela algo extraordinário. Nós podemos ouvir a voz de Deus nos acontecimentos mais simples da nossa vida. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, em um momento simples, em um dia comum, em um dia em que o oleiro está fazendo a sua obra, em um dia em que ele está trabalhando como cotidianamente faz. E a palavra já veio a Jeremias de diversas outras formas. A palavra já veio a Jeremias por uma vara de amendoeira. A palavra já veio a Jeremias por uma panela de água fervendo. Ei, sabe qual a pergunta de Deus para você? Você está atento aos acontecimentos simples da vida? Deus pode falar com você através desse irmão que está aí do seu lado. Quando ele fala algo para você, às vezes ele é boca de Deus para você. Deus pode falar com você através da ultrapassagem que alguém faz em seu carro. Deus pode falar com você no mercado comprando frutas e legumes. Deus pode falar com você na feira caminhando. Ei, Deus pode falar com você em qualquer momento. Deixa eu dizer algo. Eu creio no exercício do dom profético, mas não prenda Deus a ele. Ei, Deus pode falar com você a qualquer hora, em qualquer lugar, usando qualquer ponto de contato, porque Ele é Deus. Ele é Deus das coisas grandes, mas Ele é Deus das coisas simples. Sabe o que Deus me faz saber aqui? Que às vezes você está lavando a louça lá, sabe, na pia, e aí começa a puxar aqueles louvores que você lembra. É Deus falando com você. Ei, é o Espírito de Deus tocando o teu coração. Às vezes é num momento comum, é num momento simples. É Deus dizendo para você: eu continuo estabelecendo ponto de contato contigo. Ei, vire para cá, quem está perto de você, e diga para ele: eu acredito no exercício do dom profético, mas Deus também fala na simplicidade. Glória a Deus. Sabe aquele irmão que te encontra de vez em quando? E aí ele solta aquela palavra, e às vezes você nem dá nada para o irmão, porque ele é tão simples. E aí ele solta uma palavra de Deus para você, mas você não quer acreditar ou dar credibilidade pela simplicidade do irmão. É Deus falando com você, porque Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e na simplicidade. Verso 2, Ele vai dizer: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te, repete comigo: levanta-te. Agora vire para alguém que está perto de você e diga para ele: levanta. Sabe o que é isso?
para que haja revelação de Deus, crescimento espiritual, para que haja crescimento ministerial, para que haja resposta de Deus em nossas vidas. A primeira atitude que Deus exige de você é se colocar de pé. O Espírito Santo não me autoriza a dizer para você que Ele não trabalha com ninguém caído, Ele não trabalha com ninguém moribundo. O que o Espírito Santo está me autorizando a dizer para você é: levanta-te e se põe de pé, porque coisas grandes e firmes Deus tem para anunciar para a tua vida. Levanta-te, toca aí em quem está perto de você. Ei, toca em quem está perto de você, diga para ele: se coloca de pé, porque Deus não fala com ninguém caído, Deus não fala com ninguém moribundo. Levanta-te, porque Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas firmes para anunciar para a tua vida. Levanta-te. Você já começou bem, levantando, ganhando força, vencendo o desânimo e estando aqui hoje. Ei, para que exista revelação de Deus, para que exista experiências com Deus, você precisa se colocar de pé. Para Abraão, Deus disse: levanta, sai da tua tenda. E foi revelado para ele a grandeza de Deus para ele e para a sua descendência. Para Eliseu, na companhia de Elias, ele falou: levanta, sai de Gilgal, passa por Betel, passa por Jericó, atravessa o Jordão, porque eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Ei, para Ezequiel ele diz: levanta e começa a caminhar no vale de ossos secos. E para você Deus está dizendo hoje: levanta, se coloca de pé, porque grandes coisas eu ainda tenho contigo. O fim da tua caminhada não é aí, não é parado aonde você está, ei, não é estacionado aonde você está. O que Deus está dizendo para você hoje é: levanta-te, levanta-te, se coloca de pé, porque eu sempre tenho uma provocação para que você se coloque de pé e caminhe ao lugar da revelação de Deus. Ei, caralahas, turiana halabas, charalahas, turiana halabas, charalahas, turiana. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está dizendo para mim: tem gente que chegou aqui se arrastando, mas vai sair daqui correndo. Tem gente que chegou aqui rolando, mas vai se colocar de pé e vai sair daqui correndo, porque está chegando vitamina do céu, está chegando força de Deus, está chegando anjos. Pastor, não tenho força nas pernas. Eu vejo anjo pegando de um lado, anjo pegando de outro e falando: filho, não tem como caminhar, fique tranquilo. Ei, você vai caminhar comigo. Ah, mas caído eu não vou te deixar. Ei, derrubado eu não vou te deixar, destruído eu não vou te deixar, porque meu negócio contigo é de pé, de pé, de pé, de pé. Ei, levanta-te. E quando Deus manda ele levantar, não é para ficar parado. Porque não é só te colocar de pé, é Deus colocando você de pé e dizendo para você: vamos caminhar. Porque toda vez que Deus te coloca de pé, Ele já te entrega uma missão. Toda vez que Deus já te coloca de pé, tem uma bênção para você. Toda vez que Ele te coloca de pé, Deus tem um propósito para a tua vida. Ele não te coloca de pé para você ficar parado. Ele não te coloca de pé, ei, para você ficar aí. Ele te coloca de pé porque Ele quer te ver, ei, caminhando, ei, no rumo do propósito que Ele tem para a tua vida. Está escrito, Ele fala: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. A casa do oleiro fica no vale de Rinom, ao sul de Jerusalém. E ali o profeta
ele verá onde está guardado o barro, aonde o barro é amassado, aonde fica o forno, aonde fica o monturo. E o Espírito Santo diz para ele: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que eu achei curioso esse termo, porque do ponto aonde Jeremias está, Deus já está falando com ele, sim ou não? É tão certo que Deus está falando com ele, que ele diz: desce à casa do oleiro. Jeremias está ouvindo a voz do Senhor. Jeremias, ele está entendendo a voz do Senhor. Só que ele diz: desce à casa do oleiro, porque lá farei ouvir as minhas palavras. Eu fui perguntar para o Espírito Santo o que seria isso. Preste atenção nisso. Jeremias, ele está ouvindo o que o Senhor está falando, mas percebe que o que Deus está querendo é arrancar Jeremias da zona do conforto. Sabe o que ele está dizendo para Jeremias? Jeremias, se mexa, vai à casa do oleiro, porque lá eu te direi mais, entenda, Deus está mexendo com você. Ei, não é porque Ele não quer te deixar quieto, sabe por quê? É porque Ele quer mais. Deus está mexendo com você, porque Ele tem mais para você. A pergunta que não quer calar é: tá bom do jeito que tá? Ou você quer mais? Tá bom do jeito que tá? Ou vamos mergulhar na profundidade de Deus? Tá bom do jeito que tá? Ou você vai querer mais de Deus? Eu tenho uma pergunta para te fazer, e eu quero que você entenda: este lugar da solidão é para Deus te falar mais. Esse lugar momentâneo de abandono é para Deus te falar mais. Esse lugar de sofrimento é para Deus te falar mais. Esse lugar de dependência é para Deus te falar mais. Essa experiência que você está passando é porque Ele decidiu que tem mais para te dar, mais para te revelar. Ei, Ele tem mais para você conhecer. Ele tem mais para você. Ei, Ei, pega na mão de quem está perto de você, mostre comunhão com ele, com todo respeito, aperta a mão dele até ele dar um glória a Deus misturado com aleluia. Aí, é isso. Aí você vai dizer para ele: ei, tá bom ou você quer mais? Aí você diz para ele: sabe por quê? Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus está te convidando hoje. Ei, não é para ficar no raso, é para mergulhar em mais. Você pode estar até ouvindo a voz dele, mas você está no superficial, e Deus está te convidando para profundidade. Você pode até estar ouvindo ele falar, mas você não está entendendo. Ele quer mover você para um lugar de revelação. Ei, você pode estar até ouvindo ele, ei, mas você não está entendendo que o lugar onde você está não é o lugar onde Deus preparou para você. Tem propósito, tem algo maior, tem algo novo, ei, tem algo extraordinário te esperando. E Deus manda te dizer: eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais para você. Me ajuda a pregar nessa noite. Me ajuda a pregar. Diga pro irmão que está perto de você: ei, fala para ele, Deus tem mais para você. Profetize isso para ele. Seja a boca de Deus. Fale para ele: Deus tem mais para você. Oh, aleluia. Ei, verso 3: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Repita comigo: e desci. Ah não, parece que vocês não jantaram. Acho que não jantaram mesmo, né? Mas tem força aí para fazer melhor. Diga: e desci. Melhor isso, diga: e desci. É exatamente onde tudo começa. O convite Jeremias teve, e você certamente já teve muitos. O problema, o cerne de tudo, não são os convites de Deus. O convite de Deus para o aprofundamento de relacionamento,
de conhecimento, de intimidade com Deus, nós recebemos ao longo da nossa vida. O problema aqui ou decisivo, eu aceitei o convite. O convite você já teve, só que a pergunta é: você aceita o convite? E desci a casa do oleiro. E desci aqui tem peso de obedeci. E desci aqui tem peso de aceitei. O desci aqui tem peso de eu decidi viver um relacionamento mais profundo com Deus. E desci a casa do oleiro. Ei, Deus está te convidando a descer. Existe algo de profundidade de Deus. Existe algo de revelação de Deus. Existe algo especial de Deus. E Deus está dizendo para você: aceita o convite. Aceita o convite. Porque o convite de Deus para você é: vem viver o mais de Deus. Ei, vem viver a profundidade de Deus. Não dá para viver no raso. Não dá para viver na superfície. Desci aqui eu obedeci, eu aceitei. E eu vou viver o que Deus tem para mim. E o que é a casa do oleiro? Local onde o oleiro trabalha o barro, onde ele exerce a sua arte. E é interessante porque lá nós vamos encontrar o material que o oleiro usa. E qual é a substância, o material usado pelo oleiro para fazer o vaso? Qual? O barro. Substância essa também usada para ligar tijolos na construção de casas e muros. Aqui já começa a aparecer o primeiro requisito para ser barro. Aliás, o primeiro requisito para ser vaso precisa ser barro. Aqui eu começo a entender o primeiro requisito para poder assumir a posição de vaso precisa ser barro. Ei, substância usada para ligar tijolos na construção de casas e muros. Aqui eu começo a entender que vaso que desune não é vaso. Ai, Jesus, me autoriza a dizer, Pai. Vaso que semeia a separação na igreja não é vaso. Oh Deus, me permita dizer, Senhor, vaso que depois de 15 minutos de conversa desfaz amizades de anos não é vaso. Vaso, ei, que semeia semente de dúvida entre amigos não é vaso. Vaso que com palavras lançam ovelha contra pastor, pastor contra ovelha não é vaso. Mas em nome de Jesus, transforme-se em vaso hoje. E aonde você chegar, a mesa seja pequena para todos os amigos que sentarão ao seu redor. Ei, diga para alguém que está perto de você, diga para ele: eu quero ser vaso que aonde eu chegar, pastores e ovelhas se encontrem. Eu quero ser vaso que aonde eu chegar, famílias se reencontrem. Eu quero ser vaso que aonde eu chegar, haja comunhão entre pais e filhos. Ei, Deus quer te usar para ligar. Eu vou ser mais claro, Deus quer te usar como argamassa. Pastor, não sei o que é argamassa. Deus quer te usar como cimento e cola. Eu não sei, sabe aquela cola, como é o nome daquilo? O povo chamava de cola capeta, mas não é cola capeta, aquilo é cola de Deus. Tem nada de capeta naquilo, que quando cola não separa mais. Como é que é? Super bonde. Ei, Deus quer te usar como super bonde. A família que estiver desestabilizada, quando você chegar, ela se reconstrói. O relacionamento que estiver se desfazendo, quando você chegar, eles serão reconectados, reestruturados. As pessoas que estão brigadas, os amigos que estão separados, Deus vai te usar para reconectá-los, para refazer alianças,
para refazer relacionamentos. Levanta a tua mão, eu quero profetizar. Eu quero profetizar que tudo aquilo que está quebrado no teu ministério, tudo aquilo que está quebrado na tua família, tudo aquilo que está quebrado na tua casa, quando você colocar a mão, haverá restauração de Deus, e tudo à tua volta voltará para o lugar. Receba isso em nome de Jesus. E se você crê, dê um glória a Deus misturado com aleluia. Eu notei que os primeiros vasos, ele era feito em tiras de argilas, em espiral. Logo depois surgem vasos lisos, trabalhando em uma plataforma giratória. Possivelmente nos dias de Jeremias fosse exatamente assim. Uma plataforma giratória, o barro diante do oleiro, os pés do oleiro em um pedal que dá ritmo à roda. Mas antes dos dias de Jeremias, não era assim. O trabalho não acontecia dessa forma. E a gente é vaso antes de Jeremias. Não tinha pedal. O oleiro não ficava com o pé no pedal, fazendo a roda girar. Ele tinha, e era necessariamente preciso, um ajudante. Enquanto o oleiro ele iria mexendo com as mãos a fim de dar forma ao vaso, esse ajudante ia girando a plataforma. E aí eu falei: Espírito Santo, o que é isso? Aí o Espírito Santo disse ao meu coração: suporta o meu ajudante. E tem dias que a gente não entende, diz: Deus, não dá para sumir com esse gerente dessa empresa para bem longe, Pai. Tem dias que a gente não entende, diz: Deus, não dá para sumir, Pai, com esse crente que está aqui perto de mim. Transporta ele para uma outra região, promova-o, Jesus, e tira ele aqui de perto de mim. Arruma um negócio bom para ele, Senhor, mas lá longe. Aí o Espírito Santo vem e diz: não dá, suporta o ajudante. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Márcio, suporta o ajudante. Ele é o ajudante da minha olaria. Ei, todos nós temos um ajudante. Deus usa as pessoas mais difíceis, as mais improváveis que passam pela nossa vida, para que elas sejam instrumentos da composição do que Deus quer fazer na nossa vida enquanto vaso. Deixa eu dizer uma coisa: existe um Labão para Jacó, e existe um Jacó para Labão. Existe um Davi para Saul, existe um Saul para Davi, porque senão Davi não seria quem Davi foi. Para de reclamar do ajudante e começa a entender a composição de Deus para a tua vida. Você dá conta de tocar no ombro dessa pessoa que está perto de você e diz para ele assim: olha, diga para ele, ele está ajudando e você não sabe. Não dá para Deus usar o teu marido, ele é um anjo. Você fala mais alto, ele fala mais baixinho para te acalmar. Não dá para ele usar o teu melhor amigo, porque ele concorda com tudo que você fala ou faz. Aí Deus olha e diz: está cercado de gente que não coopera, que não ajuda. Por isso que está cada vez mais arrogante, está cada vez mais altivo, está cada vez mais autossuficiente. Aí Deus escolhe um trevinha, um atentadozinho, um probleminha, e diz: vem cá, você vai ser o ajudante da minha olaria. Eu não sei se você tem um ajudante perto de você.
lá no seu trabalho, na sua escola, no bairro onde você mora, na igreja, aqui. Eu já tenho os meus. Tem um lá na porta. Louvado seja Deus. Ei, Deus está usando as pessoas mais improváveis para preparar o barro e você não sabe. É o ajudante da olaria. Os dias evoluíram. Existe outra plataforma. E essa plataforma é uma plataforma giratória. Mas agora tem um pedal. Agora não é mais o ajudante. O oleiro se modernizou, instalou um pedal. As mãos estão na formação do vaso, os pés no pedal, trabalhando e girando a roda. Ei, você precisa entender uma coisa: o diabo não coloca o pé no pedal. Para de dar tanto crédito a ele. Tem dia que tudo está girando e você falando: eu vou morrer, eu vou morrer. Morre não. O pé do oleiro sabe exatamente, ei, o que você suporta, a velocidade da provação, a experiência. Ei, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer, o ritmo que ele precisa imprimir para poder fazer o vaso perfeito. Ei, o diabo não põe o pé no pedal. Diga para alguém que está perto de você, diga para ele: não é o diabo que está com o pé no pedal. Diga para ele: Deus ainda está no controle. Diga para ele: Satanás, pode falar, não precisa ficar com medo não. Pode dizer para ele: Satanás não chega no pedal. Sabe quem senta na frente da roda e coloca o pé no pedal? É o oleiro. Ei, não precisa se preocupar. Quem está com o pé no pedal é o oleiro. Quando ele está trabalhando, isso você precisa entender, ele não se distancia, Lucas. Porque tem momentos em que tudo gira. É as aflições e as dores da vida, são os problemas, é a saúde que se fica debilitada de uma hora para outra. E aí de repente você vê que, e é no de repente mesmo, ou seja, do nada, você vê que tudo gira. E tudo girar aqui tem uma figura de que nada está bem. Ei, mas eu tenho algo de Deus para falar para você. Quando Ele está trabalhando, Ele não se distancia. Você não vai morrer. Sabe por quê? Porque Ele está por perto. Ninguém vai destruir você. Sabe por quê? Porque Ele está por perto. Ele continua no controle de tudo. Verso 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Meu Deus, aqui eu quero que você preste muita atenção. Muitas vezes nós somos desafiados a desmistificar ideias erradas quanto à interpretação do texto bíblico. Não que eu saiba mais que os outros, muito pelo contrário, mas se eu ficar com medo e não entregar aquilo que Deus me confiou, eu peco. E eu quero que você preste muita atenção no texto, à luz do contexto, para que você entenda a mensagem que Ele quer passar aqui. Como o vaso que eu fazia na mão do oleiro se quebrou. Repita comigo: isso não foi bom. Não, melhor isso, diga: isso não foi bom. Ele vai dizer: tornou a fazer outro vaso conforme lhe parecia bem aos seus olhos. Nós temos a ideia equivocada sobre esse texto. Note que a palavra quebrou, eu fui pesquisar isso, Adriano, no original,
significa estragou-se, deteriorou-se. Algumas versões já imprimem esses termos. E a ideia aqui é a mesma de Gênesis 6:11, que fala a respeito da corrupção do gênero humano. É a mesma palavra de Jeremias 13:7, que quando Jeremias retira um cinto apodrecido e fisicamente arruinado. A expressão aqui é fisicamente corrupta e moralmente arruinados. E eu parei para pensar, porque tanto eu quanto você já cantamos dezenas ou centenas de vezes: quebra minha vida e me faça de novo. Eu tenho certeza que você já cantou. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu também canto, porque como linguagem poética é excelente, Deus entende. É como uma mãe que quando o bebê chora sabe exatamente a necessidade dele. O bebê chora, a mãe já sabe, é a fralda. O bebê chora, a mãe já sabe, é comida. O bebê chora, a mãe já sabe, é o sono. Ela sabe exatamente, na tonalidade do som, a necessidade que ele precisa. E Deus, que é infinitamente mais poderoso, sábio e dono de todo conhecimento, não tem dificuldade nenhuma de entender a nossa expressão ou a nossa manifestação do louvor. Por isso que às vezes eu acho desnecessário aqueles que se prestam e se dedicam a revisar canções somente com a finalidade de descobrir o que está errado nela. A igreja que tem que saber distinguir entre o que é licença poética e o que é teologia. Quem conhece a palavra não fica preocupado com 500 graus de puro fogo e poder, porque já entendeu o que a cantora está dizendo, que ela quer porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E quantas críticas eu já ouvi dessa música. Quando eu estou cantando quebra minha vida e me faz um vaso novo, é claro que Deus está entendendo o que eu estou dizendo. Senhor, conserta tudo, arruma tudo. Eu preciso que o Senhor venha e coloque tudo no lugar. O problema é quando nós queremos aprender a teologia pelo que é cantado. Aí não dá certo. A igreja precisa aprender pela palavra. Aí sim, as canções elas vão assumir o seu papel legítimo, que é conduzir o povo à adoração. Muito embora no início da constituição da nossa igreja, as canções elas eram usadas para expressar, ensinar as nossas doutrinas. Contudo, o seu papel legítimo é expressar a nossa adoração. Aí porque a gente cantou quebra minha vida e virou um clássico, passamos a acreditar que aquele vaso estava ali para ser quebrado, e que o melhor é ser quebrado mesmo. Mas eu tenho uma palavra de Deus, à luz do texto e do contexto dessa palavra. Aquele vaso não era para ter quebrado. Ele apenas quebrou para expressar a situação que Israel vivia. Mas sabe qual a expectativa do oleiro ao seu respeito? É que você suporte a mão do oleiro, que você aguenta a roda girando, que você suporte o pedal do oleiro, e se necessário for, que você suporte o ajudante do oleiro. Ei, mas não quebre. Ei, diga para alguém que está perto de você, diga para ele em nome de Jesus: aguente. Diga para ele em nome de Jesus: não quebre. Eu não sei se você sabe o nome dele ou o nome dela, mas pergunta o nome dele aí. Pergunta o nome dela, para que você saiba e mostre comunhão com ele. Diga para ele: eu tenho uma palavra de Deus para você. Fala o nome dele. Fala: olha, pastora Daiane, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra é: você não vai quebrar. Diga para ele: você não vai quebrar. Diga para ela: você não vai quebrar.
Quebrar é dizer: a minha argila não era boa, eu era moralmente corrupto. Não existe vitória em quebrar. A vitória do crente não é quebrar, a vitória do crente é resistir. Quebrar é se dar por vencido. Deus não tirou Israel do Egito para quebrar. Deus não te trouxe aqui para quebrar. Deus não te levantou, te colocou de pé para quebrar. Quebrar, não há vitória em quebrar. E o que Deus coloca hoje na minha boca para falar para você é: ei, suporte, aguente, ei, não quebre. Quebrar é entregar a tentação, é se reclinar ao diabo, às potestades. Em nome de Jesus, não se dê por vencido. Você pode estar abatido, você pode estar machucado, mas Deus me coloca hoje aqui para dizer para você: não quebre, não quebre. Você pode ter vindo aqui assim todo rebentado, mas você ainda está inteiro aí, rolando. Mas o que Deus está dizendo para você: suporta, não quebre, não quebre, não quebre. Pastor, tá bom, a perspectiva é não quebrar, mas por que quebrou? Por que quebrou? É em razão da qualidade da argila. Sabe o que Deus disse para mim? Márcia, a qualidade limita a possibilidade de produção. Deus quer fazer muita coisa na tua vida, mas a qualidade não tem permitido. Na primeira aprovação você quer desistir. Na primeira luta você já quer jogar tudo para o alto. O primeiro vento que bate, você já fala: eu não vou mais para a igreja. Na primeira palavra dura do ajudante da olaria, você diz: ali eu não volto mais. Não vou nem falar de tempestade, eu vou falar de garoa. Primeira garoa, você já se prostra em casa e já não quer mais saber de Deus. A primeira dificuldade, você já diz: eu não vou mais. E a pergunta é: Deus continua esperando que você melhore a qualidade. Sabe por que quebra? Porque não aguenta o processo de produção do vaso. Sabe por que quebra? Porque muitas vezes você olha para um caminho falso, que é o caminho da desistência. Sabe por que quebra? Porque não quer suportar. Ei, vamos fazer um ato profético aqui? Sabe por quê? 1 Pedro 5,9, sabe o que vai dizer? A qual resisti firme na fé, sabendo que as vossas aflições se cumpriram entre os vossos irmãos do mundo. Sabe quem você tem que resistir? O tentador. Você dá conta de gritar bem alto? Diz assim: diabo. Não, melhor isso, diga: diabo, eu não vou quebrar. Hebreus 12,4 vai dizer: ainda não resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Sabe quem quer quebrar você? É o pecado. Então grita bem alto: pecado, em nome de Jesus, eu não vou quebrar. Ei, Tiago 1, 2 e 3 vai dizer: meus irmãos, tendo grande gozo quando caíste em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Sabe quem quer quebrar você? As provações. Então grite bem alto, diga assim: provações, em nome de Jesus, eu não vou quebrar. Ei, levanta tua mão e glorifica ao Senhor. Ei,
problema é que a parábola continua. Eu já estou indo para o final. Melhor que não tivesse quebrado, mas quebrou. Eu posso quebrar? É uma possibilidade. E o Espírito Santo me revela que tem gente que chegou aqui quebrado. Não era para ter quebrado, mas quebrou. O que você precisa entender, e o lado bom da história, é que o vaso quebrou. Mas ele quebrou aonde? Ei, uma coisa que te resta de bom, depois de tanto fracasso, depois de tanta batida de cabeça, depois de tanta vergonha, é que pelo menos você está na mão do oleiro. Então, se você sair por aí, todo torto, quebrado, dizendo eu desisti, eu estou indo embora, esse negócio não é para mim, vai cercar com a vida toda. Ou você vai suportar o tratamento do Senhor para fazer um vaso novo? Ei, fala assim comigo: Senhor, eu não vou sair das tuas mãos. Eu posso estar quebrado, repita, eu posso estar quebrado, mas eu não vou sair das tuas mãos. Quem é o vaso da parábola? Eu e você. Mas existe um outro indivíduo nessa parábola, que não sou eu e que não é você, e que não é o oleiro. E quem que é? O profeta. O que é isso que fizeste comigo, Eterno? Bem na hora da minha vergonha, bem na hora que eu estou quebrado, o Senhor manda o profeta aqui para contemplar eu todo em cacos. Não dá para colocar uma cortina aqui e esconder a minha vergonha. Não dá para evitar que as pessoas vejam ou saibam da minha queda. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Deus usa os nossos fracassos como lição para a vida de alguém. Deus usa os nossos fracassos como lição para a vida de alguém. Se coloca de pé. Eu vou terminar agora. Toque em alguém que está perto de você, diga para ele: calma. Porque talvez ele tenha chegado aqui quebrado, mas calma, você ainda continua nas mãos do oleiro. Calma. Sabe o que Jeremias, o profeta, vai ver? Ele vai ver o vaso quebrado em cacos, mas Deus não vai permitir que ele vá embora. Ele vai ver o vaso destruído, mas ele não vai permitir. Deus não vai permitir que ele vá embora. Sabe por quê? Porque o profeta vai ver o que o oleiro faz com o vaso que era considerado imprestável. Porque para que presta um vaso quebrado? Vocês já viram um vaso quebrado? Se eu pegar esse vaso e tacar no chão e ele se espedaçar, para que ele serve mais? Para que ele presta mais? Ei, pastor Jonathan, tem gente se sentindo exatamente assim. Mas calma, calma. Jeremias não vai embora. Ele vai ver o que Deus faz com aquilo que é quebrado. Porque o verso 4 vai dizer: e tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe parecia bem aos seus olhos. Agora você vire para essa pessoa que está perto de você e diga: ei, calma, porque é do jeito dele, da forma dele. E o vaso novo não se quebra mais, e o vaso novo não se deteriora mais, e o vaso novo não é mais moralmente corrupto, e o vaso novo não é mais frágil, porque o vaso novo agora é sustentado